Aquário, a leitura de vocês começa trazendo que vocês vão perceber verdades que vão te estimular e te dar a espetada para você seguir uma nova direção ou mudar a sua atitude, né? É como se fosse necessária uma transformação aqui em algum aspecto da tua vida, seja externo ou interno, mas é você que tem que fazer essa transformação e o que é necessário vai ser mostrado para você. Temos uma pessoa, um homem especificamente chegando aí, né, para um determinado assunto na tua vida de forma positiva. Temos descobertas, tá? Descobertas assim pesadas sobre o aspecto manipulador de pessoas. Temos aqui uma coisa meio trágica também sobre alguém que se perde. E também, contrastando com tudo isso, um anúncio de que você vai chegar num grande estado de poder profissional, né, e de poder financeiro também. Se você quiser entender os detalhes sobre essa leitura, veja tudo com calma, com tranquilidade, porque o que é para você nem sempre vem no começo, às vezes vem no meio, às vezes no final. Sejam todos bem-vindos. Olá, Aquário, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal e geral para o signo de vocês. Salve toda a espiritualidade que Aquário precisa saber nesse momento. O Sol, a intuição, a Fênix. Aquário, tem alguma mudança que precisa ser feita nessa vida? Essa Fênix aqui, ela tá me ressoando mais como necessidade, tá? A necessidade da transformação. A necessidade do novo, na verdade, né? A necessidade de uma nova etapa, a necessidade de uma nova caminhada, de uma nova jornada. Só que isso vai ser colocado na tua mão para você realizar, através de uma certeza que a espiritualidade vai te dar. E essa certeza, ela vem pela intuição. A intuição faz você perceber algo, mas perceber algo de uma forma muito clara. É como se a tua intuição fosse ajudar você a perceber, a ver algo como é. Porque a partir do momento que você vê isso, você vai entender que você tem que se posicionar de forma diferente perante isso, ou que você tem que deixar para trás, ou que você tem que focar no novo. Veio bem reto, veio bem direto aqui, né? Veio bem rápido a mensagem. Não abriu muito mais que isso. O que mais Aquário precisa saber? Alegrias e comemorações. Energia masculina. Energia intermediária feminina. Fale mais sobre isso, por favor. O que falta eu entender disso daqui? O que falta eu entender sobre isso?
Notícias breves, notícias distantes. Olha só, 2 cartas de notícias. Mais uma, por favor. Caminhos abertos. Que? Não é para tirar mais. Eu tô sentindo que essa mensagem não deve ser aprofundada, porque o que tem que ser passado é isso. Se tirar mais, vai afunilar e vai deixar de ser útil, né, para aqueles que vão ver isso. Eu tô falando com aquarianos ou aquarianas aqui, mulheres e homens que gostam de homens, tá? E que estão abertos à questão amorosa, embora não tenha nenhuma carta aqui falando de amor, eu tô sentindo que isso é amor. Não, eu vou tirar mais uma. Eu preciso entender mais. Melancolia, depressão, lágrimas. Moedas da riqueza. Não tá querendo dar certeza de pra que vem essa pessoa, tá? Mas assim, essa situação é uma cura, Aquário. Não adianta, não vão me dar certeza do que é essa pessoa. Então, mas eu sinto que é amor. Só que é para alguns de vocês que ficaram tristes aí em algum momento, né? Por conta de alguma questão de prosperidade. E é como, vou ser bem direto, uma pombagira aqui vai trazer um homem na vida de vocês. Vai trazer um homem na vida de vocês. E esse homem traz junto com ele prosperidade, tá? Só que é para alguns aquarianos que até estão, né? Aquarianos que até estão meio que desacreditados do amor, sabe? Essa carta Melancolia, Depressão e Lágrimas, ela não tá trazendo exatamente o que o nome dela diz. Ela tá trazendo uma aura de, tipo... Você tá até aberto ao amor, mas assim, é como se você... Sabe, tipo... Você tá aberto, mas sem ânimo nenhum, né? Focando mais no profissional, é como se vocês estivessem pensando em dinheiro agora, tipo... Eu quero trabalhar, eu quero ter minha prosperidade, eu quero ter a minha independência. Mas vai chegar alguém aqui e você vai ter certeza que foi uma pombagira, uma entidade feminina que colocou no teu caminho. O que é uma coisa muito curiosa aqui é que parece que tinha algo meio que bloqueando os caminhos para que você e essa pessoa se encontrassem e se conhecessem. Porque eu sinto esse homem como uma pessoa nova. É como se os caminhos estivessem desconexos. E alguma coisa meio tanto puxando você para fora do encontro com esse homem, quanto puxando esse homem para fora do encontro com você. Isso quebra. E agora os caminhos se alinham. E vai ser muito rápido, tá? Vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Aqui tem aquela situação de conhecer a pessoa do nada. Conhecer a pessoa do nada. Tende a ser um homem que trabalha bastante, tá? Com a mente bem ocupada com um profissional. E pode ser que não só esse homem seja uma alegria para você, tá, Aquário? Mas que também você seja uma alegria para esse homem. Porque é como se ambos aqui estivessem nessa sensação, tipo, de estarem abertos ao amor, mas meio que
estão abertos, mas não é a prioridade, sabe? Porque assim, ocorre uma descrença, ocorre um desânimo em relação ao amor. Então ambos estão pensando em dinheiro, ambos estão pensando em trabalhar, em se sustentarem. É como se tanto você quanto esse homem tivesse a alegria de se encontrarem, sabe? Porque daí são duas pessoas pensando em prosperidade, mas que estão com o emocional meio vazio, mas que se combinam. Então é como se ambos fossem a cura amorosa um do outro aqui. Mas saibam, é uma pombagira, uma entidade feminina que traz isso. Na hora que esse homem chegar, você vai ter alguma percepção assim, de que isso está ligado à energia de pombagira ou de alguma entidade feminina trazendo esse homem. Não trazendo no sentido assim, na verdade, essa pombagira não está trazendo ninguém. Ela está meio que eliminando o bloqueio do caminho, o que estava impedindo você e esse homem de se encontrarem. Porque o encontro de vocês aqui, ele se dá por caminho aberto, é como se fosse natural. É como se você e esse homem já fossem para se encontrar. Já estivessem meio que com uma tendência para se encontrarem. O que essa pombagira, na verdade, faz é eliminar o que estava enevoando, o que estava impedindo esse encontro. Bom, vamos para o tarô. O que mais Aquário precisa saber? Oito de espadas. Sete de espadas e 9 de paus. Eu tô falando com alguém aqui que tá sendo enganado. Tá sendo enganado por outro alguém. E essa coisa dessa pessoa te enganar faz você ficar meio que na mão dela de alguma forma, ou faz você ficar estagnada de alguma forma. É tipo assim, é como se alguém plantasse na tua cabeça ideias que fizessem você achar que você não consegue lidar com algo sem essa pessoa estar com você. Que você não consegue seguir a própria vida sem essa pessoa do lado. Ou que você não vai chegar a lugar nenhum. Só que essa pessoa ela faz isso de uma forma insistente. Só que pode ser que essa pessoa faça isso não com palavras agressivas, pode ser até com palavras amorosas, tá? E doces, tipo assim. Tipo, olha, eu tenho experiência nisso e naquilo, não sei o quê. E para você seguir isso, você tem que contar comigo. Porque daí a pessoa planta medo, não sei o que, não sei o que lá. É uma linguagem manipuladora insistente, tá? É uma linguagem manipuladora insistente. Só que esse 8 de espadas aqui é o momento de você perceber que tudo se trata de uma manipulação. E de você perceber que você só está agarrado ou agarrada nessas espadas aqui, nessa grade, porque você quer. É só você olhar no simbolismo dessa imagem. Aqui no canto a gente tem um caminho iluminado de estrelas. E nada está prendendo essa mulher aqui a se aprisionar nessas espadas como se fosse uma prisão. Ela só precisa perceber o caminho de estrelas aqui ao lado, se levantar aí. É a questão de se permitir acreditar em algo que é mentira, que é uma ilusão, que é uma crença limitante, entende? Então eu tô falando com alguns de vocês que quem tá fazendo isso com vocês é meio que é uma pessoa que tem muita facilidade para plantar problema na cabeça dos outros. Para plantar crenças limitantes na cabeça dos outros.
É uma pessoa que ela identifica a fraqueza de alguém, o ponto onde alguém absorve algo e toma para si de forma fácil, e ela fica ali naquele ponto, fazendo a pessoa se limitar, fazendo a pessoa se travar, para que a pessoa não vá para frente, entende? Então essa pessoa pode estar tentando prender você num relacionamento, pode estar tentando prender você numa família, pode estar tentando prender você dentro de uma parceria profissional, pode estar tentando prender você dentro de uma empresa, quando um patrão não quer que o funcionário saia. Pode ser uma amizade que tenha inveja. Mas assim, Aquário, vocês vão perceber o jogo todo. No 8 de espadas é o momento onde você percebe a podreira toda. Que tudo é crença limitante. Plantada. Para que você mesmo se auto-sabote. Nossa, meu Deus, quanto tempo que eu assisti isso. Gente, faz anos que eu assisti. Tem uma série chamada Peaky Blinders. É uma série bem... Tem bastante violência, mas é uma série muito boa, gente. É uma série muito boa. Peaky Blinders é maravilhosa. É maravilhosa, maravilhosa. Vocês não têm noção. É uma série bem assim... Bem... Tem um clima bem meio... exusada, sabe? É uma série, não é uma série de magia, nada. É uma série bem realista. De gangues, de ciganos, etc. E no último episódio, tentam fazer ele desistir dele mesmo. O protagonista, né? Só que ele descobre. O último episódio foi totalmente 8 de espadas. O último episódio daquela série, se você assistir do começo ao fim, você vai ver que o último episódio daquela série, mas é necessário assistir tudo para entender o último episódio, né? O último episódio dos Peaky Blinders foi muito 8 de espadas, ele se libertando. Porque tentaram fazer ele desistir dele mesmo, eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer, né? Só que ele cai em si e descobre que tudo aquilo que falaram para ele existir dele mesmo era mentira. Ele descobre toda a manipulação. Tipo, construíram usando de manipulação de situações externas, usando de linguagem, usando de manipulação. E ali juntou tudo, juntou um médico, juntou alguém da política, juntou alguém que tinha traído ele e criaram um cenário mentiroso em torno dele, fazendo ele desistir dele mesmo, até no ponto que ele foi assim pro meio do mato, né, para desistir dele mesmo. Aí ele começou a respirar assim, ele começou a catar as pontas soltas da coisa. Aí ele foi verificar e descobriu que algo ali era mentira. Aí ele termina o último episódio falando assim, ele falou algo nesse sentido: vocês tentaram fazer, vocês não conseguiram me destruir, então vocês tentaram fazer com que a minha própria natureza me destruísse. Porque ele tinha uma coisa de muita severidade com tudo e com ele mesmo, inclusive. Só que ele descobriu ali, plantaram uma mentira na cabeça dele, entende? Pra deixar ele sem saída. Só que o último episódio foi ele descobrindo que, já que não tinham força para destruir ele, tentaram plantar uma mentira, uma manipulação para ele mesmo se autodestruir, né? E isso é muito 8 de espadas, o final daquela série. Aliás, o personagem dele foi um personagem sobre o qual você teve muitos estudos dele, né? Ai, não lembro o nome dele. Não lembro o nome dele. Mas tem vários vídeos do personagem dele falando frases assim que são colocadas como astúcia, comportamento observador, comportamento analítico, agir na hora certa, né? Mas, gente, é meio que isso daqui, tá? É como se alguém tivesse plantando caraminhola na tua cabeça, ilusões,
E de forma insistente, tá? A pessoa tá ali, ó, jogando ideia na tua cabeça, jogando crença limitante na tua cabeça, plantando coisa ruim na tua cabeça. É meio que tipo assim, a pessoa tá construindo a tua realidade através de manipulação. Você vai perceber, Aquário, e você vai ficar nisso se você quiser só, tá? Porque vai ficar claro. Vai ficar claro. Na hora que você perceber isso dessa pessoa, eu acho que você não vai conseguir ficar mais nenhum dia sem olhando pra cara dessa pessoa. Com o que eu tô sentindo aqui. Porque é algo de dar nojo aqui, tá? É algo de dar nojo. Ai, gente, agora eu quero descobrir o nome do personagem, eu não lembro. Ah, o celular tá em outro lugar, depois eu vejo. Mas enfim, é Peaky Blinders o nome da série. Tem muito, é uma série que mostra muito essa coisa de astúcia, sabe, lidar com o inimigo, etc e tal. Mas enfim, vocês vão catar esse jogo aqui. E vai ser um choque, tá? Você perceber que tudo, muito do que. Você perceber que a realidade, que a pessoa criou uma realidade mentirosa e ilusória na tua cabeça. Só que isso é para aquarianos aqui que você tem um contato constante com a pessoa. Porque a pessoa ela faz isso assim, ó, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Então, é assim, isso daqui, gente, é no mínimo, se você não mora junto, você visita a pessoa mais de 3 vezes por semana. Isso daqui ou é para aquarianos que moram junto, ou que vocês estão sempre ali, mesmo não morando juntos, sempre colados com a pessoa. Vocês vão descobrir que a pessoa. Nossa, gente, a sensação que eu tô tendo aqui é vocês olhando assim, tipo, gente, todo esse tempo eu perdi minha vida. É como se vocês sentissem que. Vocês vão ter essa sensação de que tudo que vocês viveram foi uma ilusão plantada pela pessoa. E assim, vai ser tão forte isso daqui, o impacto que essa percepção vai trazer pra você vai te dar força pra deixar essa pessoa pra trás assim, ó, de um minuto pro outro. Ah, Tommy Shelby, o nome do protagonista, do personagem, né? O ator é o Cillian Murphy, eu acho, Cillian Murphy. Enfim, nossa, o Tommy Shelby é maravilhoso, gente. Aquele personagem é maravilhoso. É maravilhoso. O comportamento dele, assim, nossa, a perspicácia, a astúcia dele é impressionante. Eu tenho certeza que estudaram muito psicologia para criar aquela série. 10 de espadas. Nove de espadas. Eu vi que lançaram um filme recentemente, mas parece que o filme, pelo que eu vi nas resenhas ali, o filme é um lixo, né? Mas a série, olha, pelo amor de Deus, tem pra ninguém. A lua. É. Tudo tem a ver ou com merecimento ou com necessidade evolutiva, tá? Então, assim, eu vou passar essa mensagem aqui, vocês entendam se é pra vocês ou se é pra alguém que vocês estão vivendo. Gente, tem um fim aqui. Esse fim, ele vai ser um fim bem impactante. Só que esse fim, ele tá muito ligado aqui a uma pessoa que tá meio que se perdendo nas próprias sombras, tá? Com esse 9 de espadas e com essa lua.
E eu não acredito que essa pessoa é vocês, porque vocês estão acordando aqui da manipulação. Entende? Vocês estão acordando da manipulação. Vocês estão tendo a clareza para observar a sujeira da manipulação. Porém, por outro lado aqui está mostrando a situação de alguém que, gente, isso vai chegar ao fim, tá? Mas é assim, é como se a pessoa tivesse se perdendo nas próprias sombras, porque o 9 de espadas é isso, é a pessoa possuída por pensamentos atormentadores dos mais diversos, e a lua é isso levando a pessoa a ficar cara a cara com aquilo que tem mais sombrio dentro dela, só que a pessoa pode sair disso. Só que para a pessoa sair disso, ela tem que escolher enfrentar essas ilusões. Ela tem que escolher melhorar, ela tem que escolher evoluir, ela tem que escolher se iluminar. Só que se isso vai dar num fim impactante, é porque a pessoa, por algum motivo, ela não está querendo melhorar. Gente, eu lamento dizer isso na leitura de vocês. Mas tem alguém assim que, meu Deus do céu. Gente, eu tenho que passar coisa como é. Eu não posso trair o oráculo. Eu não posso trair o oráculo. Alguém já era, tá aqui. Alguém já era. Mas isso está ligado a escolhas. Porque quando você entra no arcano da lua, independente da dor que você carrega, o arcano da lua, ele não te suga, ele não te leva para um buraco, ele te apresenta os seus problemas, os seus defeitos, as suas ilusões, aquilo que está errado dentro de você. E ele coloca isso na tua cara de um jeito que você não tem saída senão desconstruir toda essa negatividade, toda essa ilusão e se iluminar. O arcano da lua, ele coloca tudo aquilo que está negativo para meio que você se iluminar, se compreender, se entender. Só que aqui, isso vai dar um 10 de espadas. É como se alguém não aguentasse esse processo. Porque lidar com o arcano da lua, gente, é ter que aceitar, desenvolver clareza. É ter que aceitar se corrigir. É ter que aceitar encarar o que dentro de você é mentira. É ter que aceitar encarar que alguma percepção tua tá errada ou é ilusão. Entrar no arcano da lua é você ter que meio que confrontar tudo isso. Que nem tudo que você pensa é verdade. Que nem tudo que você acha belo em você é belo. Entende? É você ter que confrontar todas as ilusões que você cria sobre si, sobre a vida, sobre a realidade. E é como se alguém não quisesse confrontar essas realidades, não quisessem evoluir, e o fato da pessoa ficar na teimosia, tipo, não vou sair daqui, não vou fazer daqui, é o que leva a pessoa pro buraco, porque aqui sim, esse 10 de espadas ele pode estar se referindo a um desencarne. A um desencarne porque a pessoa meio que bateu o pé, tipo, eu não vou melhorar, eu vou ser assim, ponto, até o fim. Só que eu não sei o que essa pessoa faz aqui. Mas de algum jeito é como se a espiritualidade tivesse colocado a oportunidade na mesa para ela. Tipo, ó, seu problema é esse, você tá vivendo uma ilusão, isso é ilusório, você tá vivendo essa mentira aqui, sua sombra é essa, seu defeito é esse. A espiritualidade colocou tudo na mesa para a pessoa se trabalhar aqui. O que não faltou para essa pessoa foi avisos de tudo, toda a negatividade dentro dela, sobre tudo que está errado dentro dela, sobre tudo que ela precisava iluminar, se resolver. O que não faltou foi avisos. Mas para chegar num 10 de espadas, e ela vivendo tudo isso num 9 por não aceitação,
É como se essa pessoa encarasse a realidade, ela encarasse a realidade como um certo tormento e não como algo a se analisar, a se observar, a se assimilar, entende? É como se fosse uma pessoa que não gosta da verdade aqui, é como se fosse uma pessoa que é inimiga da verdade. Enfim, gente, não tô conseguindo me aprofundar muito, mas tem uma coisa aqui de... Como que eu posso explicar isso? Alguma coisa tem que sair aqui. Peraí. Eu vou exagerar no exemplo, porque o exagero faz com que a gente compreenda mais, né? Sabe quando a gente fala de pessoas que têm vícios em coisas muito perigosas? Vícios em coisas muito perigosas? É como se a espiritualidade tivesse colocado na cara dessa pessoa, entregou na mesa aquilo que faz essa pessoa ser viciada para ela trabalhar isso. Tipo, às vezes foi um trauma, uma dor, um não sei o que, algum acontecimento ruim que fez essa pessoa entrar nesse serviço como fuga. Aí a espiritualidade mostrou. Mostrou. Para ela trabalhar, para ela curar aquele ponto. A espiritualidade mostrou a sombra, mostrou o que estava oculto, fazendo ela entrar nessa fuga, nesse buraco de vício. Só que ao invés dela olhar, aqui eu tenho a oportunidade de me curar, ela pode ter meio que entrado num tormento. Em vez de buscar se melhorar, bater o pé, eu vou continuar. E todo mundo sabe aonde vício em coisas perigosas leva. Entende? Só que isso pode acontecer de diversas formas. Isso pode ser sobre qualquer coisa, mas o que eu estou sentindo aqui é como se a fonte do problema foi mostrada para alguém. A lua, ela traz o contato com as sombras, com as suas sombras internas, né? Aquilo que está oculto, muitas vezes no seu subconsciente, né? E que desenha ilusões. Ela traz toda essa... A lua traz todo esse impacto, sabe? De você entender tudo, de você ver cara a cara os seus problemas ali. Só que a lua faz isso para a pessoa se trabalhar. A pessoa escolheu não se trabalhar. Ela escolheu bater o pé, ela escolheu levar tudo para o pior lado. E de alguma forma isso chega ao fim aqui, gente. Não tô sentindo um negócio bom não, tá? Não tô sentindo um negócio bom não. E assim, eu tô falando pelo que eu consigo extrair das cartas, mas tudo tem o seu merecimento. Aqui, falando de uma forma crua, se eu fosse dar uma mensagem direta sem explicar nada, eu falaria o seguinte: alguém já era. Alguém entrou num fundo de poço e já era. Não tem mais como melhorar. É que eu tô tentando explicar a partir do significado das cartas. Mas quer a mensagem direta? É essa. Alguém já era. Alguém já era e isso e é o que eu falei. As coisas ou são merecimento, por consequência, ou por necessidade de aprendizado. Se isso daqui é simplesmente um acontecimento por consequência, a pessoa plantou isso. Até chegar nesse ponto. Se é por um aprendizado, é como se a pessoa fosse até continuar depois, mas ela vai passar por algo muito pesado para aprender alguma coisa. Entende? É com vocês aplicarem isso daí. Cavaleiro de Ouros. Vejam se no que isso serve para vocês. Vejam no que isso está dizendo quando o assunto é alguém que você conhece. É com vocês entenderem. 8 de Ouros. O Imperador. Meu pai.
Tocou em alguma coisa de prosperidade aqui? Antes? Não. A mensagem de vocês aqui que finaliza, ela veio falando totalmente de prosperidade, tá? Aquário, eu só consigo dizer uma coisa com o que tá emanando aqui. Vocês vão se estabelecer de uma forma muito firme e segura em um caminho de prosperidade, em um caminho profissional rumo ao poder. Vocês podem não ver isso na hora que entrarem nesse caminho, sabe? Pode ser que você entre num trabalho que a princípio você julgue como um trabalho, mais um emprego, mais um trabalho comum. Pode ser que você comece um negócio próprio, uma atividade autônoma que você encare como comum. Mas no decorrer do tempo, conforme você continua, você vai perceber que é um caminho profissional de poder, tá? E uma coisa muito organizada aqui. Porque não bastando Cavaleiro de Ouros, que é muito organizado e meticuloso por si só, a gente tem o 8 de Ouros, que é o cuidado e o zelo. E a prestar atenção nos detalhes, sabe? Levando ao Imperador... Gente do céu. Tô falando com aquarianos aqui, ó, que vocês vão entrar num caminho profissional que vai levar vocês ao poder, mas é como se você conseguisse lidar com esse poder de uma forma muito inteligente. Por conta desse Cavaleiro de Ouros e desse 8 de Ouros aqui. Você vai alcançar um alto cargo no teu profissional, uma alta posição ou um sucesso, mas é meio como se esse alto cargo, essa alta posição, esse sucesso, que claro, tá acompanhado de prosperidade financeira, é como se você fosse lidar com esse poder todo de uma forma muito inteligente, muito cuidadosa, sabe? É uma coisa meio que assim... Ninguém te tira desse teu trono conquistado na tua vida. Bom, Aquário, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.